Desde que o homem aprendeu a transformar sentimentos em palavras, o amor encontrou na poesia a sua morada. Antes dos livros, antes dos impérios e até antes da história escrita, havia alguém contemplando a pessoa amada e procurando uma forma de eternizar aquilo que sentia. A poesia nasceu desse encontro entre a emoção e a linguagem, entre o que o coração transborda e a palavra que tenta traduzir de modo racional esse transbordar do coração. O amor é talvez a experiência humana mais universal. Povos de todos os lugares, separados por oceanos, séculos, culturas diferentes, descobriram que nenhuma riqueza, nenhum poder e nenhuma conquista possuem significado quando comparados à alegria de amar alguém e de ser amado por alguém. Por isso, em todas as épocas, os poetas se tornaram guardiões da experiência de amar. Olá, eu sou o Martos, sou poeta, já escrevi sobre alguns variados temas, inclusive sobre o amor. E neste canal nós falamos sobre poesia, literatura, comportamento e tudo aquilo que nos inquieta em nosso tempo. E você é muito bem-vindo aqui nesse espaço. Se é a sua primeira vez por aqui, considere se inscrever e fazer parte desse canal, com seu comentário, com sua curtida, e vamos em frente. Estamos com um projeto da participação de amigos aqui no canal, pessoas especiais que estão me dando a honra da leitura de um dos meus textos, e hoje eu tenho uma participação linda. Hoje quem vai dar vida a um dos meus textos é um poeta caprichosíssimo, um poeta dedicado, um amigo que tem me servido de exemplo pela sua proatividade, pelo seu amor àquilo que faz e pelo seu talento na escrita também. É um poeta que escreve muito bem sobre o amor. Já vou apresentá-lo melhor para você. E olha só, nós estamos entrando no mês de junho, um mês que é icônico para os que escrevem sobre o amor, justamente porque é o mês onde temos o dia em que comemoramos o Dia dos Namorados, que apesar de ser uma data meramente comercial, mas atrai sim uma aura romântica, E eu quero sim falar sobre esse tema, que é a relação do amor e da poesia, ou do amor e da literatura. Então vamos lá. Pesquisas conduzidas por Ellen Fisher, que foi uma antropóloga biológica, pesquisadora americana, considerada uma das maiores especialistas mundiais na biologia do amor, da atração e dos relacionamentos, demonstram que pessoas apaixonadas apresentam uma intensa atividade em áreas associadas à dopamina, o que é um neurotransmissor relacionado ao prazer e à expectativa, à motivação. Em outras palavras, o amor modifica literalmente o nosso cérebro, ou seja, literalmente o amor muda a nossa cabeça. E olha só que interessante, porque também pesquisadores da psicologia narrativa têm observado que seres humanos organizam as suas experiências por meio de histórias. Quando transformamos uma emoção em palavras, passamos a compreendê-la melhor. Escrever sobre sentimentos contribui para a elaboração emocional, para a construção da memória e para a consolidação da identidade pessoal. Isso significa que a poesia não é apenas um ornamento na linguagem, um ornamento de linguagem. Mas ela também funciona como um instrumento de organização e de registro, da experiência humana. Os poetas perceberam isso muito antes que os cientistas. Eles sabiam que sentimentos não expressados tendem a serem esquecidos e a se dissiparem ao longo do tempo, enquanto sentimentos narrados ganham forma, ganham significado e permanecem
na nossa história, o amor é uma experiência marcada pela fragilidade. Os amantes sabem, consciente ou inconscientemente, que tudo é passageiro. A juventude passa, o tempo passa, a vida passa. E talvez por isso o amor tenha sempre procurado refúgio nas palavras. Nós tivemos, por exemplo, na história da humanidade, alguns poetas que foram expoentes nessa arte de dar refúgio para o sentimento amor nas palavras. O italiano Francesco Petrarca, por exemplo, transformou sua devoção por Laura, a sua amada, em uma das maiores e mais influentes obras da literatura ocidental. Seus sonetos também tiveram a força para ensinar gerações inteiras de poetas a falar desse amor como contemplação, como admiração e como desejo. A mulher amada, ela torna-se musa, ela torna-se inspiração, ela torna-se um símbolo daquilo que existe de mais belo. Na Inglaterra nós tivemos o nosso grande William Shakespeare, né, que também elevou o soneto amoroso a um patamar quase perfeito. Em seus versos, o amor não aparece apenas como uma obsessão doentia, como uma êxtase, né? Mas também como uma luta contra o tempo, contra a velhice, contra a morte, né? Shakespeare compreendeu algo fundamental. Amar é desejar que aquilo que é belo permaneça para sempre. E a única forma de fazer isso é descrevendo sobre o amor. O poeta português Luís de Camões descreveu o amor como um mistério de contradições. Para ele, amar era a ferida que dói e não se sente, contentamento descontente, dor que desatina, mas sem doer. Poucos escritores conseguiram expressar, tal qual Camões, com tanta precisão, a estranha mistura de alegria e sofrimento que acompanha os grandes amores. Já no século XX, o chileno Pablo Neruda deu à poesia amorosa sua força visceral. Em 20 poemas de amor e uma canção desesperada, o amor aparece como fogo, como desejo, como saudade e como memória também. Seus versos são habitados por mares, noites, ventos e estrelas, como se toda a natureza participasse do drama vivido por aqueles que amam. Mas a poesia do amor ou sobre o amor não pertence apenas para a literatura universal. Ela também ocupa um lugar privilegiado nas escrituras sagradas. E entre os livros da Bíblia, nenhum celebra tão intensamente o amor entre um homem e uma mulher quanto o livro do Cântico dos Cânticos. Ali o amor não é tratado como pecado, como fraqueza ou como uma simples necessidade humana. Ao contrário, é apresentado como algo belo, sagrado e digno de uma admiração. A beleza do amado e da amada é celebrada sem constrangimento. O encontro amoroso é tratado como algo digno de contemplação e alegria. Já no livro de Provérbios da Bíblia Sagrada, o amor se manifesta na fidelidade e na convivência duradoura. No livro de Eclesiastes, um outro livro poético, o amor surge como um dos raros bens capazes de dar sentido a uma existência fugaz, a uma existência breve. Veja que, enquanto muitos filósofos procuraram explicar o amor, os autores bíblicos preferiram de certa forma, celebrá-lo como algo sublime, como algo lindo. Entre os nossos poetas brasileiros, poucos mergulharam tão profundamente nessa temática amorosa quanto o Vinícius de Moraes, que foi um diplomata, poeta, compositor. Vinícius transformou o amor no centro da sua obra poética. Seus poemas não idealizam um amor, um sentimento como algo estático e algo perfeito.
Pelo contrário, os seus versos, eles reconhecem a sua intensidade, a intensidade do amor e a sua fragilidade. Em seu célebre soneto de fidelidade, encontramos uma das definições mais conhecidas da literatura brasileira: que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Um outro grande nome da poesia brasileira é Cecília Meirelles, cuja poesia frequentemente associa amor à ausência, à memória, à transcendência. Seus versos revelam um amor contemplativo, delicado, profundamente ligado à passagem do tempo. Também merece destaque o poeta Carlos Drummond de Andrade, que explorou o amor sobre perspectivas diversas, ora de forma irônica, ora de forma melancólica. E em seus muitos poemas, o amor surge como uma das poucas forças capazes de romper com a solidão humana. Citando aqui rapidamente esses grandes poetas, você percebe que todos tiveram uma coisa em comum, que é a habilidade de transcender o tempo, ou seja, de eternizar o amor através das palavras. Veja só, uma flor murcha, um rosto envelhece, uma voz se cala. Entretanto, o amor, através das palavras, permanece intactos. Foi através das palavras que Laura, o grande amor de Petrarca, continua vivo nos sonetos dele. É através das palavras que os amores de Shakespeare, de Camões, resistiram ao desaparecimento dos seus próprios corpos, né? É através das palavras que os amantes do Cântico dos Cânticos da Bíblia Sagrada continuam se procurando, se amando, tendo o amor como algo sublime, geração após geração. As palavras não apenas comunicam o amor, elas não apenas expressam o amor, mas elas o registram, elas o preservam, elas o consagram. Quando um sentimento é transformado em linguagem, ele deixa de pertencer apenas a dois corações e passa a integrar a memória da humanidade. Exemplo que aconteceu com o amor de Romeu e Julieta em Shakespeare, que hoje é considerado, podemos dizer, um patrimônio da humanidade, um patrimônio histórico da humanidade. A poesia realiza esse milagre de forma silenciosa. Ela converte emoções passageiras em emoções que permanecem no nosso meio e na nossa história como um legado. Por isso, os grandes poemas de amor não são apenas celebrações românticas, mas são monumentos erguidos contra o esquecimento de um amor que foi vivido. Eu diria que, no fim das contas, a poesia não funciona apenas como a arte de falar sobre o amor, mas acho que ela é a arte de preservar o amor, preservar aquilo que o tempo insiste em apagar. Os poetas compreenderam que a vida é breve, que a memória é frágil e que os sentimentos são fugazes. Por isso transformaram emoções em versos. Eles sabiam que as palavras, quando tocadas pela verdade da experiência humana, possuem uma força rara, que é a capacidade de atravessar os séculos. E assim, geração após geração, os amantes continuam recorrendo aos mesmos poemas, aos mesmos sonetos e aos mesmos cânticos dos cânticos, porque o amor deseja permanecer. E a poesia é a forma mais bela que a humanidade encontrou para ajudar o amor a permanecer entre nós um pouco mais, né? E é por isso que hoje quem participa aqui comigo é um dos poetas mais românticos que conheço na atualidade, Giovanni de Marco Nascimento, que eternizou o seu grande amor por sua amada neste livro chamado Flor Ruiva, que é um livro muito lindo. E o Giovanni também, ele faz um trabalho lindo nas redes sociais, tem um canal aqui no YouTube chamado Poesias de Gaveta,
onde apresenta seu trabalho e faz lives com convidados especiais, contribuindo assim para a cultura literária na divulgação de outros poetas. E o Giovanni é um fenômeno em todas as redes sociais, né? Vou deixar o link do canal do Giovanni nos comentários, aqui no primeiro comentário fixado, e também aqui na descrição do vídeo. Te faço um convite especial para você conhecer as redes sociais do Giovanni, conhecer o livro do Giovanni. É uma obra que vale a pena. E hoje quem vai interpretar um dos meus textos é a voz desse maravilhoso poeta Giovanni Nascimento. É com você, Giovanni. Você é uma casa com janelas para o sol. Eu, um sol. Se me deixares entrar pela sua janela, morarei em você. Se eu morar em você, viverás uma felicidade que jamais alguém viveu. Porque eu, em você, é o elo encontrado do que já se perdeu. Um achado sem outro igual, fagulha divina e poder abismal. És moradia, enquanto eu sou fatal. Me dê de você, e eu lhe darei de mim. Você é uma casa com janelas e um belo jardim. Eu, sol, sua vida, simples assim. Poema de Marto Silveira. Muito obrigado, Giovanni, por ter deixado esse vídeo de hoje mais poético, mais romântico, e por ter dado voz a esse meu texto, que aliás eu gosto muito, né? Gostei muito e fiquei muito feliz pela sua participação. Toda a minha gratidão a você, poeta. Gente, visitem as redes sociais do Giovanni, conheçam o trabalho dele, a obra dele, né? O livro dele, vale muito a pena. E com a participação do Giovanni, nós finalizamos este vídeo de hoje. Se você gostou, contribua com seu joinha, considere se inscrever no canal, e eu vou deixar um outro vídeo aqui linkado para você continuar assistindo. Se você gosta desse assunto, né, sobre poesia, a poesia é uma forma de você enobrecer a sua leitura, né, e enriquecer o seu vocabulário, enriquecer a sua cultura e enriquecer também o seu espírito. Então, se você quiser continuar assistindo sobre o assunto, clica nesse vídeo aqui. Um grande abraço e até o próximo.